Conexão Debate. O programa Conexão Entrevista vai conversar com os jovens Jairo Vanucci, Nimarinho e Daniel Vieira. Eles são estudantes de pedagogia da UERJ e são também representantes do Vulva Fúcsia, que é um grupo muito divertido, muito bacana, que a gente já conversou com eles aqui em Conexão, porque eles tratam de uma forma logicamente correta, muito bacana, mas de uma forma divertida de assuntos que estão na mídia, que estão sendo tratados e geralmente assuntos ligados à questão da sexualidade. E o que a gente vai tratar hoje é um tema que envolve os parlamentares da Frente Evangélica. Esse grupo de parlamentares, que inclusive brigou outro dia, comprou uma briga com o governo por conta de uma declaração da ministra que foi favorável, se disse favorável à legalização do aborto, eles disseram o seguinte: não admitimos aborto no Brasil. E nisso, inclusive, eles têm o apoio do padre Marcelo Rossi. Mas o que a gente vai conversar com a turma do Vulva Fúcsia é o seguinte: eles querem mudar a legislação e querem mais do que isso. Não é a legislação brasileira, não. Eles querem mudar o que está acontecendo no mundo. A Organização Mundial de Saúde, há pelo menos 20 anos, disse que a homossexualidade é uma opção individual. Mas a Frente Parlamentar Evangélica disse que não é nada disso. Que você pode resolver a questão da homossexualidade se der um comprimido, se der um tratamento médico, se der uma medicação da alopatia. Ou seja, eles querem que se veja o homossexualismo como uma doença. E por conta disso, a gente conversa com Jairo Vanucci, Nimarinho e Daniel Vieira. E a gente conversa agora primeiro com Jairo Vanucci. Jairo, como é que você ouve essa história? Como é que você encara os parlamentares evangélicos com essa declaração? É rir pra não chorar. Rir pra não chorar porque, sabe, é um passo pra frente de acordo na busca das lutas das minorias e tal, e 10 pra trás com cada declaração nova, cada lei dessas leis aí que a gente vê, a questão do aborto mesmo. Na última eleição para presidente, as mulheres foram praticamente vendidas com a questão do aborto, né? Venderam a mulher completamente. Eu fico triste, né? Mas quem pôs a frente parlamentar foi o próprio povo, né? É verdade. Elegeu essa turma, né? Isso aí. Agora, você acha, assim, uma coisa que se discute muito, e é muito importante levantar isso, é porque assim, existe uma preocupação da Frente Parlamentar Evangélica com relação à sexualidade. É um assunto que incomoda muito a esses parlamentares. Mas a gente queria também pedir até para que eles começassem a prestar atenção em outros temas, a corrupção, que é o crack, por exemplo, que está dizimando uma parcela muito grande da juventude, da garotada, dessa turma, e a gente não vê essa briga toda. Por que você acha que cismam tanto com a questão da sexualidade e esses outros temas importantes não merecem a mesma atenção? Tava até conversei com a Elisete, com a Nicinha ontem, a questão, né, de que ele vem muito do pilar da família, né, enfim, que é o pilar americano, de que eles acham, assim, na concepção deles, que é essa questão da família, que a questão dos gays se casarem, etc., vão contra a família, e eles têm a família como a coisa principal da religião deles, do evangelismo. E aí tudo que fere a família, eles vão contra. O aborto e a questão homossexual, a questão da homoafetividade dos gays, dos direitos, etc. Ni, como é que você vê isso, Ni? Você com certeza conhece pessoas, conhece homossexuais. Como é que você vê isso quando querem tratar a homossexualidade como uma questão de doença, enfim, de saúde pública e não de opção individual? Então, acho que primeiramente quando a gente se trata de opção, a gente coloca como se as pessoas tivessem 2 ou 3 caixinhas em que elas pudessem escolher. Na verdade, eu não acredito que seja uma opção. As pessoas seriam orientadas, né? Tipo assim, eu sou heterossexual e em nenhum momento eu optei por ser heterossexual. Simplesmente sou heterossexual. Pode ser que até futuramente eu possa me tornar bissexual ou lésbica e tal, mas não por ser uma opção. Agora, sobre essa questão do parlamentar, pelo que eu estava lendo, na verdade, o que a bancada evangélica ela quer fazer é sustar, né, um termo do artigo
como é que fala? Conselho de Psicologia. Do Conselho de Psicologia, porque desde 1999, 91, não pode mais tratar a homossexualidade como doença ou como transtorno. E o que eles querem fazer é simplesmente voltar a se falar de homossexualidade como um transtorno ou como doença, quando na verdade até o moço é ótimo, né? O conselheiro lá do Conselho de Psicologia falou que voltar uma histeria que já estava meio que há uma luta muito grande para que se acabe com isso. É como o Jairo disse, a gente está retrocedendo 20 anos, a gente anda 10 anos para retroceder 20, 30 anos de uma luta do movimento LGBT. Agora, Daniel Vieira. Daniel, isso é importante agora você ter para analisar um outro aspecto que me ocorreu enquanto a Adi estava falando. Eu acho que na medida em que essas pessoas que são lideranças políticas, elas têm, logicamente, algumas áreas onde ela tem voto, e os evangélicos, logicamente, a frente parlamentar evangélica estão integrados em igrejas, em comunidades evangélicas, e eles, quando sustentam esse discurso, ao mesmo tempo eles acabam estimulando a homofobia, estimulando a intolerância. Você acha isso preocupante, Daniel, na medida em que essas pessoas representam milhares de eleitores e eles defendendo, eles tendo esse discurso aceso, esse discurso homofóbico, de repente acirrar também, radicalizar esse processo e começar a ter perseguição? Eu não só acho, como eu tenho certeza. É um discurso que ele estimula, sim, o preconceito, o ódio, na verdade. É um discurso de ódio. O crime de homofobia é um crime de ódio, é um crime que é motivado por uma simples aversão àquilo, né? Então, quanto mais a igreja se colocar nesse papel de querer interferir na forma que a sociedade se organiza e não entender que o Estado é laico, ou seja, não tem que ter interferência da religião, a religião tem o seu poder nos seus templos, para as pessoas que acreditam naquilo. Mas eles não podem querer impor isso, porque existem milhões de homossexuais no Brasil e no mundo. E imagina, agora tem uma lei em que você vai ser curado de algo quando a gente sabe que não é doença, quando já é decidido pelo Conselho Mundial de Medicina que não é uma doença, não é um distúrbio de comportamento, não é algo que você possa ser tratado. Desvio de caráter. Imagina. E tipo, ninguém vai pro psicólogo pedindo pra se curar de ser hétero. Então por que alguém gostaria de ser curado por ser gay? Talvez a pessoa não gostaria de ser gay pela violência como esses religiosos tratam. O problema, na verdade, está na violência e não com o fato da pessoa ser homossexual. E a questão da culpa, na verdade, assim, isso também acaba acirrando culpa. Quando você fala em igrejas cristãs, de uma forma geral, a própria igreja católica ela também é muito combativa nisso, isso gera culpa. Como é que o indivíduo fica diante disso? Quer dizer, é como se estivessem revelando algo muito pessoal, muito interior, para a sociedade, discutindo se aquilo é ou não doença, se aquilo pode ou não estar convivendo com as demais pessoas. Como é que fica a pessoa, como é que fica a cabeça numa situação dessa? Bem, a culpa já gera uma questão de autoaceitação, né? O primeiro passo para o homossexual é se aceitar, porque ele já ouve na vida inteira dele que ele é uma aberração, que ele é um doente. Então, quando ele se descobre homossexual, isso já é uma coisa muito difícil. Então, a culpa vem dessa coisa. É vendido como se fosse uma única certeza, né? A religião como, ok, existe a palavra de Deus, existe a religião, a Bíblia, mas as pessoas não analisam o contexto daquilo tudo, né? Então colocam a culpa é a aceitação. A pessoa muitas vezes tem vergonha sim de ser gay, mas porque foi ensinado ela que aquilo era uma coisa absurda. Quando não é. É o que motiva, por exemplo, muitos dos suicídios, né, de jovens gays. É a questão de que Deus não me ama, eu não consigo mudar, porque aquilo foi embutido de uma forma na cabeça dela que ela... E são visões até discrepantes, se a gente for pensar. Se Deus é benevolente e ama a todos, ele vai amar as pessoas como elas acham que devem ser, como elas querem ser, como elas são, como elas se entendem. Então, é um discurso até meio estranho, né? Se Deus ama a todos, por que ele vai odiar o homossexual? E também tem essa questão de naturalizar a heterossexualidade. Aí naturalizaram a heterossexualidade, agora tudo que foge à heterossexualidade, né? Tudo que foge ao padrão é errado. Assim foi com os negros, que o padrão social era ser branco, assim é ainda com as mulheres. O padrão social é ser homem, é o correto. Ser branco, homem e heterossexual. E cristão. Se você foge a isso, você já sofre preconceito. Se você é ateu, coitado. Pelo amor de Deus. Hoje, inclusive, isso é uma reportagem, a gente está publicando hoje aqui em Conexão, uma reportagem muito interessante. Uma prefeitura de Ilhéus, na verdade é um prefeito do PT, mas ele sancionou um projeto de um vereador do PP, do Partido Popular, o progressista. E
essa lei diz o seguinte: as crianças, quando elas entram na sala de aula, e todas estão ali antes da chamada, elas são obrigadas a rezar o Pai Nosso. Houve um tempo que até se cantava o hino e as pessoas falaram que aquilo era uma coisa meio patriótica, meio patetada, aquela coisa perfil americano, mas também chegar ao extremo de obrigar as pessoas a rezarem o Pai Nosso, quer dizer, isso que você estava falando, quer dizer, o Estado fica um Estado teológico, a gente para de viver um Estado laico. Imagina, né? Uma criança que é de uma religião afro-brasileira, por exemplo. Uma budista. Ou um budista, ou, sei lá, um islâmico, ou um ateu. Enfim, uma criança que tem na sua casa, uma religiosidade diferente daquilo, é obrigada a rezar para algo que de repente ela não acredita, que não faz parte do que ela entende. O cotidiano dela, né? Do que ela acredita. Você impor numa escola uma única realidade, né? Existem várias religiões. Imagina, o Estado laico é justamente isso, é você não renegar todas as religiões, mas sim entender que existem todas elas e não valorizar só uma. Isso aí. E lembra daquela lei da Bíblia obrigatória em todas as bibliotecas? Também vai por essa linha aí, contra a laicidade. A laicidade. Até aqueles também monumentos que tem nos fóruns e tudo mais. Se a gente for analisar, na Câmara do Senado tem uma cruz lá, com um crucifixo com Jesus Cristo. Exatamente. Agora, gente, é o seguinte, o nosso tempo está acabando, eu queria pedir para que vocês mandem uma mensagem, não para esse parlamentar da Frente Evangélica, isso é problema dele, mas para as pessoas que votam. Você possa falar para a pessoa que vota nesses homens, muitas vezes não sabe que tipo de projeto, que tipo de movimento eles vão se envolver, mas uma mensagem para o eleitor, uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo sobre esse tema, porque, logicamente, que é uma situação muito, muito ruim, a pessoa, de repente, ver discutido da maneira como dá num parlamento a sua questão sexual, a sua questão individual, mas uma mensagem para o cidadão que está ouvindo. O que se pode falar para o cidadão num momento como esse, para o eleitor? Bem, eu diria a princípio para que a gente tomasse mais cuidado em quem a gente vota, que a gente tomasse mais cuidado com a linha que aquela pessoa segue. E eu daria um recado principalmente para o cidadão evangélico, que vota nesses representantes achando que eles vão representar a religião deles no Senado, no Parlamento, enfim, onde quer que seja. Nós temos que pensar que a política é para todos. Então, por mais que você não acredite que algo seja errado, você não pode impedir que outras pessoas tenham o seu direito assistido. Então, você evangélico que vota num deputado só porque ele é evangélico, repense, porque mesmo que a sua crença diga que algo é errado, aquelas pessoas têm o direito de viver, de ter a sua vida, de ter o seu direito civil assistido. E você não pode pensar só na sua religião, você tem que pensar no bem-estar de todo mundo, né? Exatamente, acho que quando esses candidatos da frente parlamentar evangélica, eles sempre usam muito da questão, né? Quando eles sempre falam, quando um justo governa, o povo se alegra. Mas vamos ver como é que realmente isso acontece. A mesma coisa que eu queria botar no meu vizinho para vereador, porque ele é muito gente fina, sabe? Mas sem saber a procedência dele, como que ele vai agir em benefício de toda a população da rua e da cidade. É mais ou menos isso. Aí você vai votar num cara que é da sua igreja ou porque tem a mesma crença que você, mas e aí a gente vê aumentos da barca, ou aumento do preço da barca, aumento do preço do metrô, porque essas pessoas que deveriam estar lá lutando pelo direito do povo, estão se preocupando com a orientação sexual de cada um, quando na verdade eu deveria estar se preocupando com coisas que realmente vão mudar a minha vida. Porque a orientação sexual de cada um é a orientação sexual de cada um, não pertence a mim, pertence a cada pessoa, a cada indivíduo. Verdade, gente. A gente sabe, né, por exemplo, que muita gente do meio evangélico mesmo comete corrupção, né? Esses garotinhos da vida, etc. Enfim. Mas na verdade, vamos votar conscientes e pensar no bem de todo mundo, porque até entre os evangélicos existem gays, muitas vezes não se aceitam, mas enfim, né? Alguns se aceitam. O importante é que a orientação sexual de cada um só é dela, né? Só quem vai queimar é o rabo dela. O rabo dos outros vai queimar se tiver é uma preocupação que os outros fazem na cama, gente. Deixa os outros ser felizes. Mas não se preocupe com o que os outros fazem na cama, se preocupe com o que fazem na Câmara. Exatamente. Olha, foi muito legal.